Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. E nesse vídeo nós vamos ler Lucas capítulo 6, amém? Que a gente vai falar sobre Jesus, é o Senhor do sábado. Lembrando que a gente já leu sobre isso lá em Mateus e lá em Marcos, né? E no Evangelho de Lucas ele também repete o assunto, que é repetido em Mateus 12, 1, 8, Marcos 2, 23 ao 28. Então nesses dois evangelhos é repetido esse assunto. E aqui em Lucas também é repetido esse assunto. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tendes lido que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, meus irmãos, aqui nesse capítulo aqui, aconteceu num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? A gente está vendo uma crítica dos fariseus à atitude deles. Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tendes lido que Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, quando Cristo fala isso, que o Filho do Homem é Senhor do sábado, quer dizer que Cristo é o Senhor do sábado. E Cristo é o sábado. Cristo é aquele que o sábado ele apontava para uma figura profética, que era Cristo. Evidentemente que nesse contexto aqui, eles ainda estavam na antiga aliança. Então as pessoas realmente guardavam o sábado, porque o sábado ele fazia parte da antiga aliança. Na nova aliança em Cristo, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos os judeus que se converteram, aceitaram Jesus, mas continuavam judeus, né? Porque eles não perderam isso, eles continuavam judeus, continuavam circuncidados, mas que agora criam em Jesus. Então nós temos esse grupo. E nós temos o segundo grupo, que seria os gentios. Os gentios são aquele grupo de pessoas que não guarda o sábado, que não se circuncida. Por quê? Porque é gentil, entendeu? Então nós temos esses dois grupos que compõem a igreja de Cristo. Para nós gentios é certo guardar o sábado? Não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque isso seria como se a gente fosse querer ser judeu, e a gente não precisa ser judeu para a gente aceitar Jesus e ser salvo. Nós só precisamos crer em Jesus, porque Deus aceita tanto judeu como não judeu por meio da sua fé em Cristo. O homem da mão ressequida. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então olha só, a questão é que nós entendemos que Jesus guardava toda a lei, mas ele não só guardava como um judeu, mas ele entendia a forma certa de guardar a lei. Os fariseus, os saduceus, os povos ali que até conheciam a Bíblia, conheciam a lei, não tinham um entendimento completo da lei, porque esqueciam das coisas mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então Jesus ele faz essas críticas aos fariseus e aos saduceus, principalmente, e aí nesse contexto aqui, olha só, os escribas e os fariseus, né? Nesse contexto aqui. Mas Jesus faz essas críticas a eles justamente para mostrar para eles que eles não estavam amando a Deus e ao próximo, mas eles estavam amando mais aqueles costumes que haviam recebido. Então os fariseus, os saduceus, enfim, os escribas, né? Eles amavam os costumes e guardavam mais o costume do que a própria lei do Senhor. E isso
foi o que Jesus criticava ao fazer com eles esses ensinos, a provocar eles mesmo, tipo assim, curando a pessoa no sábado, entendeu? Ele assim o fez, a mão lhe foi restaurada, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então eles começaram a discutir, realmente, porque eles já estavam loucos. Jesus estava quebrando o paradigma religioso deles, mostrando que Deus não cabe em nenhuma tradição. Deus tem a sua palavra e aquilo que a sua palavra diz, amém. Mas o Senhor não cabe em nenhuma outra tradição humana. O Senhor não cabe, o Senhor não está preso a tradições humanas. Ele faz as coisas baseado naquilo que ele falou na sua palavra, amém? Só que os escribas e os fariseus, eles tinham um conceito de que Deus só faria aquilo que eles achavam que Deus faria. Nada mais do que isso. E Deus não cabe no entendimento deles. E Jesus veio e ele quebrou todos os paradigmas que os fariseus e os escribas tinham colocado. Ele quebra todos esses paradigmas, entendeu? A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem escolheu o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então olha só que louco isso aqui. Judas já estava determinado aqui no texto, já estava escrito que ele ia ser o traidor, né? Então, tanto que a gente vê nas outras versões que Judas Iscariotes quem o traiu, lá em Mateus também, Judas Iscariotes que foi quem o traiu. Então a gente vê que Judas, já nos relatos bíblicos, já aparece assim. Mas Judas poderia ter se arrependido? Judas poderia ter se arrependido. Judas poderia ter sido perdoado por Deus? Judas poderia ter sido perdoado por Deus. Assim como Adão, lá no paraíso, se tivesse se arrependido de ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus o perdoaria. Mas o que Judas fez? Que ele fez o mesmo pecado de Adão. Ele se escondeu. Ele se escondeu atrás de uma árvore. Ele se escondeu ali. O que Judas fez não foi se esconder, mas ele se enforcou. Ou seja, viveu um remorso. O grande pecado de Adão e de Judas é que eles viveram um remorso. Não teve um arrependimento verdadeiro. E por isso Deus tirou de Judas a vida e tirou de Adão do paraíso. Porque se eles tivessem arrependido, Deus sempre dá uma segunda chance. Amém? Deus dá uma segunda chance para todas as pessoas. Basta elas fazerem o quê? Se arrepender. É isso que a gente entende. Porque olha só, retirou-se para o monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus. E aconteceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Apóstolos significa enviados. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus cura muitos enfermos, e descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Vemos que Cristo é aquele que cura. As bem-aventuranças. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, e vos rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Osai. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides,
porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então veja, meus irmãos, antes de a gente continuar aqui, é muito importante que a gente entenda isso aqui. Primeiro, a questão das bem-aventuranças, né? Os pobres, porque dos pobres é o reino. Os que têm fome, porque serão fartos. Os que choram, porque haveis de rir. Os que, quando a gente é caluniado, porque por causa do Filho do Homem, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, a gente aprende aqui uns 4 ensinos, né? Que é o quê? A gente agir de forma diferente à situação que a gente vive. Então Jesus nunca disse que nós iríamos ter uma vida perfeita aqui na Terra. Deus nunca prometeu que nós ia ser rico, nós ia ter uma vida perfeita aqui na Terra, que só ia acontecer coisa boa com a gente. Não, isso nunca, Deus nunca falou isso. Quem falou isso foi Satanás para Jesus. Mas Deus sempre falou que nós passaríamos por dificuldades nessa Terra. Por que nós passamos por dificuldades? Por causa do pecado que opera no mundo, por causa da iniquidade que opera no mundo. Então as pessoas estão cada vez mais escravas da sua iniquidade. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar a chance do arrependimento. Então se nós se arrependermos, nós somos agora sarados dos nossos pecados. Amém? E nós somos curados. Mas veja, viver essa vida cristã não é uma tarefa fácil. Tanto que diz aqui, ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então veja, esses ais que Deus está falando aqui, é quando a gente coloca a nossa expectativa em alguma coisa nessa terra. Quando a gente coloca a nossa expectativa na fartura, na riqueza e na risada desse mundo, nós estamos fadados ao fracasso. Mas quando a gente coloca a nossa expectativa no Senhor, essas coisas, como ser rico, como ser próspero, não são problema pra gente, mas são partes daquilo que Deus é em nossa vida. Mas veja, Deus nunca foi contra você ser rico e você ser próspero. Biblicamente, Deus nunca foi contra isso. O que Ele foi contra sempre foi é que a gente se apegue a essas coisas. E veja, uma das coisas que Deus trata aqui, no capítulo 6, versículo 26, é: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então aqui o Espírito Santo, aqui Deus, aqui Jesus está ensinando uma coisa poderosa. Jesus está falando o quê? Ai de vós quando vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então, meu amigo, nem todo aquele que recebe aplausos do mundo está de fato agradando a Deus. Nem todo aquele que aparentemente tem um sucesso terreno está agradando ao Pai. Porque verdadeiramente, se alguém quer realmente seguir os ensinamentos de Cristo, você vai ir contra muitas coisas desse mundo. Então, a tendência é que você não seja a pessoa mais bem aceita do mundo em tudo, tá? Mesmo que você for um cara gente boa, mesmo que você for um cara querido, mas você ser um seguidor de Cristo é você abrir mão de muita coisa, é você abrir mão de muitas coisas. E isso com certeza não agrada ao mundo, ser seguidor de Deus. Mas Deus promete, ó, nós não vamos ficar passando por esses ais aqui, se a gente tem seguido a vida de Deus. Às vezes mais vale seguir a Deus e não ser aplaudido pelo mundo e ter paz. Quando você bota a sua cabeça no travesseiro e deita e você tem paz, isso é muito mais importante. Então por isso que Deus fala isso aqui, porque Ele está mais preocupado com o nosso coração do que com aquilo que a gente pode viver nessa terra. Amém? Da vingança, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferecei-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixai-lo a levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entreis em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vos também a eles. O amor ao próximo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa?
também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. O juízo temerário é proibido. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Lembrando que quando Cristo fala sobre o julgamento, ele não quer dizer que você não vai ter um certo discernimento de julgar as coisas. Por exemplo, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas a questão é que Jesus condena aqui, no julgamento, a questão da hipocrisia, porque muita gente quer tirar o cisco que está no olho das pessoas, mas se esquece da trave que está no seu. Então, por exemplo, eu de forma nenhuma aqui quero me colocar como alguém que faz tudo certo, tudo perfeito, está lendo a Bíblia para vocês. De forma nenhuma. Pelo contrário, eu também sou falho. Eu também preciso de Deus e preciso de mudança todos os dias da minha vida. E é por isso que nós estamos aqui lendo juntos, crescendo juntos, irmãos. Não eu sou super-homem, super-herói, super-crente aqui, estou fazendo isso aqui. Não. Pelo contrário, todos nós precisamos de ajuda. E é por isso que nós temos que ter esse entendimento quando a gente vai pensar algo de alguém. Saber que o que a gente pensa dos outros, a gente também está pensando de nós mesmos. A parábola do cego que guia outro cego. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima de seu mestre? Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho, ou no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então virás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Isso também está lá em Mateus 7, 3, 5. E é a complementação que a gente vê aqui em Lucas 37 ao 38. A árvore e seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiro, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, que estudo, né? A gente leu aqui e isso nos ensina muitas coisas, meus amigos. Esses estudos aqui, a gente não precisa comentar muito. A própria leitura já te faz entender, né, o que ele estava querendo dizer. Então, a questão toda é nós não apenas lermos isso aqui, mas que nós possamos praticar tudo aquilo que nós estamos lendo e viver, né, aquilo que nós estamos realmente ensinando. Amém? Pai Deus, obrigado por cada um que está assistindo isso aqui. Pai, que nós sejamos aqueles que construirmos nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. E que nós possamos viver, meu Pai, todas as coisas que o Senhor tem ensinado na Tua Palavra, Pai. Que em nome de Cristo Jesus, que nós sejamos abertos para ouvir a Tua Palavra. Em todas as coisas, Pai. E praticar a Tua Palavra, meu Pai. Porque ela é maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, que haja bênção na Tua casa. Que Cristo conceda luz ao Teu coração. E que nós possamos brilhar
como aqueles que vivem a palavra de Deus, em nome de Cristo Jesus. Valeu? Deus abençoe você. Vamos nessa, vamos para cima, porque tem um portal aberto aí de pessoas que vão ser salvas nesses dias. Nós precisamos estar de joelho no chão e orando, meus amigos, porque grande é a colheita que se aproxima de nós. E nós temos que se capacitar biblicamente, teologicamente, ler livros sobre teologia, porque é grande a colheita que o Senhor tem para esses dias. Amém? E que nós possamos estar preparados para isso. Nós possamos estar de joelhos, porque é grande a colheita que o Senhor tem para esses dias. Em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe e que você e eu, nós possamos viver para a glória de Deus, porque grande é o dia que se aproxima da volta de Jesus e nós temos que estar preparados para isso. Aleluia! Deus te abençoe. Glória a Deus em nome de Jesus. Valeu!